Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Isadora, Eduardo? Não, nenhuma pergunta. Beleza. Então, vamos lá. Eu já avancei com a carroça na frente dos bois e já analisei o resultado. Mas vocês sabem que antes de olhar o resultado, vocês têm que checar se o modelo é bom, se o modelo está correto. Se o modelo está correto, ele deve seguir algumas premissas. E as premissas são basicamente as mesmas que o modelo de regressão linear simples. Então, vamos checar as premissas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que extrair os resíduos e os valores preditos, com as mesmas funções. A diferença é que agora a gente vai extrair os resíduos de Pearson. Então, o resíduo no modelo linear simples é o resíduo normal, é a diferença do ponto em relação à reta. No caso de um GLM, qualquer um que for, qualquer um que seja, qualquer distribuição, o resíduo é sempre o resíduo de Pearson. Por quê? Porque eu ainda não falei para vocês, mas a distribuição de Poisson, isso eu falei, ela só tem um parâmetro, que é o parâmetro lambda. Na distribuição normal, nós temos dois parâmetros. Um parâmetro que é a média e o outro desvio padrão. O desvio padrão é ele que mede o quão amplo vai ser aquela curva de sino. No caso da distribuição de Poisson, ele só tem um parâmetro, que é o parâmetro da média. Então, o lambda vai ser exatamente onde está o pico da distribuição de Poisson. Mas vocês podem se perguntar, e a variância em torno daquilo? A variância daquilo, a variância da curva de Poisson, em um modelo como esse, ela é idêntica ao valor da média. Então, a distribuição de Poisson assume que a variância daquela distribuição é exatamente idêntica à média. O que isso significa? Se eu tenho um lambda de 1, a variância vai valer 1. Se eu tenho um lambda de 10, a variância vale 10. Se eu tenho um lambda de 1000, a variância vale 1000. Em termos de distribuição, o que acontece? Quando eu tenho uma variância pequena, a distribuição está bem mais próxima. Você tem um pico bem alto e as laterais são bem achatadas. Mas à medida que você aumenta o valor de lambda, à medida que você aumenta o valor da média, a distribuição vai ficando cada vez mais baixinha e mais larga, com a base mais larga. Em outras palavras, à medida que você aumenta o valor da média, você aumenta a variabilidade dos teus pontos em torno da média. Como esse é o default do Poisson, se você calcular os resíduos brutos, de acordo com o modelo de regressão, só calcular os resíduos sem especificar Pearson, os resíduos normalmente, naturalmente, eles serão maiores onde os valores de média ou os valores de lambda são maiores. Por quê? Porque à medida que você aumenta a média, se aumenta a variância dos pontos. Beleza? Por que eu estou pedindo resíduo de Pearson? Porque o resíduo de Pearson ele vai corrigir esse problema. Como é que ele faz? Ele vai calcular o resíduo, vai pegar a distância do ponto em relação à média, que a média nesse caso vai ser a linha de tendência em relação ao valor predito, e ele vai, isso é o resíduo, a distância do ponto à reta. Esse é o resíduo da regressão linear clássica, que por enquanto é a mesma coisa. Mas o resíduo de Pearson, ele vai pegar esse resíduo, esse valor de resíduo, e vai dividir pela variância. Como ele divide pela variância, ele está controlando, ele está ponderando esses valores de resíduo em função da variância. Porque a priori a gente já sabe que a variância aumenta à medida que os valores de média aumentam. Então os valores de Pearson, de resíduos de Pearson, eles são os valores residuais
já ponderados pela variância dos valores preditos. Ok? Da mesma forma que eu tenho detalhe no resíduo, que é o detalhe do resíduo do tipo Pearson, eu tenho detalhe na função predict. Eu falei para vocês que a relação da parte da variável y com o modelo, ela é uma relação do tipo log. A gente diz que quando os parâmetros são estimados em log, que é essa equação da reta aqui, esses parâmetros que vocês estão encontrando aqui, ó. Espera aí, galera, que deu pau aqui, total. Beleza. Então, ó, esses valores que eu tenho aqui, ó, esses valores estimados pelo modelo, eles são os coeficientes dessa equação da reta aqui. 4,97 é o A, menos 1,79 é o B. Mas lembrem-se que essa equação da reta aqui, ela está relacionada com o log do mu, da média. Como esses parâmetros foram estimados com o log, como se fosse o log da variável resposta, a gente diz que esses parâmetros, eles estão na escala do link, ou na escala da ligação. Eu não fiz aqui uma ligação de y com o resto da equação da reta por meio do log. Esses parâmetros estimados, eles estão em escala log. Em outras palavras, eles estão na escala do link. Então, na escala dessa equação aqui, que é o log do mu. Beleza? Então, essa é a escala link. Esses parâmetros foram estimados na escala do link. Agora, se eu tenho o valor do parâmetro, a equação da reta estimada na escala do link, se eu quiser trazer essa escala do link de volta para a escala da abundância dos meus organismos, que é o que realmente me importa, eu tenho que transformar os valores estimados por essa equação da reta. Mais especificamente, eu tenho que exponenciar os valores estimados pela equação da reta para poder voltar para o que a gente chama da escala da variável resposta. Ok? Então, uma coisa são os parâmetros estimados na escala do link, da ligação, e outra coisa são os valores estimados e transformados na escala da variável resposta. Quando eu estou fazendo os valores preditos, eu também vou ter a opção de identificar quais valores preditos você quer. Você quer na escala da variável resposta, que é dado em número de indivíduos, olha aqui, ó, em número de indivíduos, ou você quer na escala do link. Aqui, se você especificar link, ele vai estar na escala do link que você usou para construir esse modelo. E aí, a escala vai ser valores de menos infinitos a mais infinito. Como nós estamos na escala da variável resposta, nós estamos na escala de 0 a mais infinito, que é a escala real de abundância do meu organismo que eu estou testando. Então, quando eu for fazer a checagem dessa premissa, eu preciso estimar os resíduos de Pearson, que são ponderados pela variância, para não parecer que o teu modelo está errado. E eu preciso estimar os valores preditos na escala da variável resposta. E aí eu posso plotar um contra o outro. Quando eu fizer esse plot um contra o outro, eu também devo encontrar o mesmo padrão de estrelas no céu durante a noite. Eu devo encontrar os pontos todos em torno de 0 ao longo desse gradiente e espalhados em torno de 0. Nesse caso, eu também devo esperar uma distribuição normal
dos resíduos em torno de zero. Ok? Só dizendo que os valores mais prováveis dos resíduos vão estar muito próximos de zero. Mas também vai ter alguns valores improváveis que estão um pouco mais afastados. E essa probabilidade desses valores aparecerem, ela continua seguindo a distribuição normal. Então, em outras palavras, a distribuição do meu resíduo em um GLM Poisson, notem que eu estou falando do meu resíduo de Pearson. A distribuição do meu resíduo também deve ser normal. Tranquilos? Próximo passo, eu devo testar. Vocês estão aí? Tá todo mundo me ouvindo? Que eu tô com... Parece que tá travado. Andy, manda bala. É que eu tô curioso, ou seja, que quando eu ploto os resíduos, eu vou encontrar aí, por exemplo, que como é Poisson, vamos ter resíduos aí como um monte de pontos no zero, como aí que não tem o padrão assim bonitão de estrelas no céu tão bonitão assim. Por isso que eu tô curioso. O padrão... Ou seja, não tem problema aí dessa nuvem de pontos no zero? Concentrado aqui? Não. Isso. Não tem problema. Isso só está dizendo que você tem mais pontos próximos de zero. Se você for olhar a tua relação... Cadê o gráfico? É exatamente isso que acontece. Você tem um monte de pontos próximos de zero. Todos esses pontos aqui estão bem próximos de zero. Então, por isso que o resíduo sai daquele jeito, com um monte de ponto próximo de zero. Mas o importante é que eles estão próximos de zero, mas eles têm que estar distribuídos normalmente em torno de zero. E o único problema seria se vocês encontrassem aquelas mesmas tendências. Ah, encontrei uma tendência de diminuição dos resíduos em função dos valores preditos. Ah, encontrei um aumento. Ou encontrei uma corneta aumentando. Ou uma corneta diminuindo. Se você encontrar os mesmos problemas, aí tem problema. Caso contrário, toca o barco. Entendi. E dá para fazer algum teste também, Murilo? Igual a gente faz o Shapiro lá no... Exatamente o mesmo Shapiro. Extrai os resíduos de Pearson e faça um Shapiro. Se for normal, um abraço, toca o barco. Então o Pearson aí está servindo só para a gente conseguir enxergar o mesmo padrão na escala gaussiana. A gente está usando o Pearson para translocar em escala matemática, assim. Não, o Pearson ele não é escala. O Pearson ele só pondera pela variância. Lembrando que, se vocês olhassem os dados, parece que no início aqui, ó, vocês estão vendo que parece que a variância aqui é bem maior do que a variância aqui. Foi o que a gente detectou no começo. A variância ela vai diminuindo à medida que a profundidade aumenta, certo? O resíduo de Pearson, se você tivesse extraído o resíduo normal dessa relação aqui, os resíduos dessa seção aqui seriam muito maiores, seriam muito mais espalhados do que os resíduos dessa região aqui. E o resíduo de Pearson serve para ponderar essa dispersão dos pontos ao longo do gradiente. Porque o modelo está partindo da premissa que a distribuição de Poisson, que a variância da distribuição de Poisson é idêntica ao valor da média. Então, teoricamente, à medida que você aumenta a média, a dispersão dos pontos ela aumenta um pouquinho. Tá vendo? Se vocês olharem aqui, tem até uma cornetinha bem suave. Parece que aqui tem uma variabilidade menorzinha do que aqui. Mas essa diferença nem é tão grande assim. Não é tão acentuada. E o resíduo de Pearson vai corrigir por essa tendência que vocês veriam no resíduo simples, no resíduo normal. Beleza?
Notem aqui que eu estimei os valores preditos na escala da variável resposta. Notem aqui que o meu valor predito ele vai de 0 até 140 e poucos. Dessa vez, a minha variável, o meu modelo, ele está predizendo um valor de abundância que é maior que 0. Ele não está predizendo valores negativos de abundância, que é o erro que a gente detectou no começo, na primeira análise de regressão simples. Já o GLM não está fazendo mais isso, ele está estimando certinho o valor de abundância. Próximo passo, testar o resíduo de Pearson em função dos preditores que você tem dentro da análise. Como eu só tenho profundidade, que é o meu X, eu estou plotando os resíduos de Pearson em relação à profundidade. Novamente, vocês devem encontrar um padrão totalmente aleatório em torno de 0. Se vocês encontrarem qualquer tendência aumentando ou diminuindo, ou de vulvuzela ou de cone, alguma coisa assim, é sinal de que tem um problema no teu modelo. Nesse caso, mas essa aí tá aparecendo na cornetinha, não? Esse aqui está aparecendo por causa desses dois pontinhos aqui que estão puxando a variabilidade desse resíduo para bem mais longo. Mas é que tem um outro detalhe aqui nesse conjunto de dados que vocês não estão sabendo ainda. Então, por enquanto, só aceitem que essa distribuição de pontos aqui ela tem que seguir aquela distribuição normal aqui, ó, em torno de 0. Beleza? Tranquilos? Agora que eu testei as premissas, óbvio, se você tiver coordenadas geográficas, tiver que estimar autocorrelação espacial e tudo mais, vocês vão ter que proceder da mesma forma. Pega as coordenadas, testa a autocorrelação espacial nos resíduos de Pearson, vê se está significativo. Se for significativo, atenção, você vai ter que fazer alguma coisa. Caso contrário, toca o barco. Se vocês forem ler os livros do Zur, ele vai dizer o seguinte: você precisa fazer o plot dos resíduos de Pearson em função dos preditores que estão dentro do modelo, que nesse caso é profundidade, e também em função dos preditores que foram deixados fora do modelo. Por quê? Porque se você tem variáveis fora do modelo, se tem padrões no resíduo que está relacionado com algum outro preditor que não foi incluído dentro do modelo, significa que tem algum outro preditor que é importante para o teu modelo e você não está considerando. O Zur, como ele é estatístico, ele não está preocupado se você está pensando na hipótese ou não. Mas como eu sou ecólogo e eu estou preocupado nas hipóteses que vocês têm, eu vou dizer para vocês, você jamais vai deixar uma variável fora do teu modelo se você souber, ou pelo menos tiver uma boa ideia de que ela é importante. Ok? Mas... Professor, aí eu faço um plot, um para cada um, ou faz um plot com os dois juntos? Com profundidade, mais não sei o quê? Um para cada um. Um plot dos resíduos de Pearson em função da profundidade, um plot do resíduo de Pearson em função da luz, um plot em função dos resíduos de Pearson em função do período, um plot dos resíduos em função de qualquer outra variável que você tiver dentro do seu banco de dados, em função da área, por aí vai. Ok? Em todos eles, vocês devem encontrar a mesma relação. Devem encontrar uma relação, uma ausência de relação. Se vocês encontrarem alguma relação, é porque teu modelo não foi modelado corretamente. É sinal que essa parte fixa aqui do modelo tem algum problema e você precisa mexer. Ou é simplesmente um preditor que você deixou fora do teu modelo. E aí você precisa incluir ele porque ele é importante, ele vai te dar uma informação a mais. E significância? Tem algum teste? Significância é o drop 1. Ah, sim. Significância está aqui, ó. Ah, então massa. Se você tiver 10 variáveis dentro do teu modelo, o drop 1 vai estimar a significância de cada um deles. Ah, então tá bom. Beleza, próximo passo. Vamos esquematizar a equação da reta. Porque, afinal de contas, se o modelo está correto, a equação da reta é que
me descreve bem o meu modelo. Se eu quiser usar o meu modelo para alguma coisa, eu vou depender da equação da reta. Então, tenho aqui o log da abundância, ou o log de mu, no caso. Ele é uma função de 4,51 menos 1,67 de x. Lembrando que esses parâmetros são esses parâmetros estimados aqui, ó. 4,97 menos 1,79. No caso, eu até errei aqui o valor deles, mas são aqueles parâmetros lá, ok? Só errei no slide. Beleza, o log da abundância é igual a 4,51 menos 1,67, mas, ou, pode ter uma outra versão se vocês quiserem. Se vocês exponenciarem esses dois lados da equação, vocês vão ter que a abundância é igual a essa equação toda elevada, o exponente, nem lembro como é que fala isso. Esse aqui é o E, é aquele... Euler. Isso, é isso aí. Eu tenho que elevar essa equação ao número de Euler, que é no R é o EXP, EXP. Ok? Por que isso? Notem que esses parâmetros aqui, ó, podem assumir qualquer valor, positivo ou negativo. Esses valores de log de abundância podem assumir qualquer valor, positivo ou negativo. Vai depender dessa estrutura aqui. Mas quando eu estou elevando o E, essa constante E, a um valor negativo, ou a qualquer valor, independente do valor que vocês colocarem aqui, jamais o resultado dessa equação vai ser um valor negativo. Ele sempre vai ser zero ou positivo, o que está estritamente de acordo com os valores de abundância. Ok? Então, o log link, ele é feito para você adequar a parte fixa do modelo à variável resposta do teu modelo, valor de abundância. Independente se você tiver aqui a soma dessa equação der menos 72, se você pegar o E e elevar a menos 72, isso vai estar muito próximo de zero. Ele jamais vai ter um valor de abundância negativo. Tranquilos? Vou seguir. Agora que eu já tenho a equação, o que me interessa? Me interessa fazer os valores preditos. Vamos calcular os valores preditos do meu modelo. Então, eu vou calcular os valores preditos baseado nessa equação aqui, ó. Então, eu vou fazer um plot da abundância em função de P, que é a abundância em função de P. Coloquei uns floreios aí só para ficar bonitinho. E aí, eu vou usar minha função curve. Minha função curve, ela vai ser o exp, que é o exponencial, que é aquela letra E, que é a minha constante E, elevado a 4,51 menos 1,67 vezes x, fecho parênteses. Quando eu estou fazendo o ESP dessa equação aqui, ou quando eu estou elevando, botando essa equação na potência do E, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que a gente chama de back transformation. Estou transformando de volta da escala de link para a escala da variável resposta. Ok? E aí, o valor de curve vai ser exatamente esse aqui. O valor da linha de tendência. Notem que ele se aproxima de zero, ele pode até tocar o zero, mas ele nunca vai passar de zero. Então, essa curva vermelha é o valor predito de abundância do organismo de acordo com o valor da profundidade. Se eu tenho uma profundidade de 1,5, eu espero ter uma abundância mais ou menos, sei lá, 15, 20, 10, alguma coisa. Se eu tenho uma profundidade 0, eu espero uma abundância do meu organismo próximo de 100. Se eu tenho uma profundidade de 3, eu espero uma abundância de organismo 0. Em termos práticos, isso faz todo sentido. Se você precisar falar para algum gestor, alguém assim, que vai usar essa informação, você tem um modelo
que te descreve a abundância desse organismo em função de uma variável. Se você quiser predizer para qualquer valor de profundidade, você tem condições de fazer isso sem superestimar ou subestimar o teu modelo. Tranquilos?